Meu nome é Luana, eu sou de Itapiranga, Santa Catarina. Sou integrante do movimento de mulheres camponesas e também participo das lutas do movimento de atingidos por barragens. Itapiranga é uma cidade na beira do rio Uruguai. As pessoas aqui bebem a água do rio Uruguai. É uma região muito abundante em riachos, vertentes e fontes de água. A população de Itapiranga resiste há mais de 40 anos contra a construção da barragem em Itapiranga, sobre o rio Uruguai. O nível da água do rio aqui já é definido pela vazão da água da represa sobre o rio Uruguai em Chapecó. Então o movimento questiona a construção dessas represas e a utilização de um recurso hídrico tão importante para a geração de energia e lucro para um pequeno grupo de empresários. Nos últimos 3 anos, a nossa região vem enfrentando uma seca muito grande que esgotou muitas vertentes, fontes, poços artesianos, secaram muitos riachos também, e os principais rios da região estão correndo com muito pouca água. A cidade vizinha há meses tem transportado água em caminhões-pipa para abastecer o sistema público, e os principais riachos eles estão sendo esgotados para a produção de frangos, suínos e gado leiteiro. Essa seca escancarou que esse meio de produção, esse modo de produção nesse sistema integrado, ele só é viável se tiver a exploração gratuita ou a muito baixo custo de um recurso que é essencial para a produção, que é a água. Então, quando as fontes nas propriedades secaram, as famílias tiveram que recorrer ao sistema público ou a transportar a água dos rios por bombas ou por caminhões-pipas, né, dos principais rios e do rio Uruguai para a produção. Então, essa produção ela encareceu muito e em muitos casos se tornou inviável, dando prejuízos, né? Então, isso também mostra como é pouco sustentável, né? Um meio que ele vai, um sistema de produção que ele esgota um recurso e, e não pensa numa forma de que seja sustentável sem esse recurso. Se tem trabalhado a questão de resiliência hídrica com coleta de água da chuva, mas quando não chove não tem água. Então, enfim, é um sistema que ele esgotou a fonte, a vertente, ele vai para o próximo rio que tem, e quando esse rio já não tem, vai para o rio maior. Então, é um sistema que está posto, né, do agronegócio, e justo o movimento de mulheres camponesas, os movimentos da Via Campesina, eles vêm oferecendo resistência. Então, uma das formas que nós temos hoje de resistir a esse meio de produção é a produção nos quintais produtivos, a produção agroecológica e com sementes crioulas. Hoje, uma das principais dificuldades para produzir de forma agroecológica é a escassez de água, mas também o uso de agrotóxicos pelos vizinhos. Aqui nessa região as propriedades elas são muito pequenas e muito próximas, então é bem comum que aconteça que o vizinho passa veneno, vem o vento e acaba queimando toda a nossa produção ou enfermando essa produção. Também bem comum que eles passem veneno e os insetos eles se refugiam na produção agroecológica, nas nossas hortas e roças. Então a gente acaba tendo que lidar com pragas que foram geradas no sistema de produção do agronegócio convencional. Outro fator de muita dificuldade, especialmente para a produção de sementes crioulas, de variedades crioulas de milho pipoca, enfim, é a contaminação genética por transgênicos. Como as propriedades são muito próximas, a gente tem que cuidar constantemente a época em que o vizinho plantou para tentar plantar ou antes ou depois, para que não coincidam as floradas, né, a polinização. Então, a perda de variedades por contaminação genética também é uma realidade muito cruel aqui na região, que é uma região que ainda tem uma agricultura camponesa forte, em que as pessoas ainda procuram manter uma grande diversidade, né? Muitas famílias ainda têm soberania alimentar, conseguem tirar grande parte da sua alimentação da terra,
Então é uma realidade muito dura se pensar que essa região, essa produção está tão afetada por agrotóxicos e por transgênicos. Com relação à contaminação por transgênicos, falta hoje ter um acesso fácil e gratuito às análises de transgenia. Então a gente tem algumas variedades que elas apresentam uma característica de cor que rapidamente tu consegue ver que se contaminou. Por exemplo, um milho vermelho, quando se contamina com o transgênico fica amarelo, né? Mas algumas variedades elas têm diferentes fatores genéticos que reagem muito diferente, então é difícil saber olhando, então precisaria a gente hoje poder fazer uma análise sobre essas variedades para ver como estão as nossas variedades hoje, se ainda se mantêm crioulas ou não. Então, todo esse agrotóxico também que é passado nas lavouras transgênicas, além de afetar a nossa saúde, que não tem regulamentação. Eu digo, tem regulamentação, mas não tem fiscalização sobre a aplicação desses agrotóxicos. Então acaba que as famílias elas estão próximas das lavouras, as casas estão próximas das lavouras e esse veneno acaba chegando na mesma casa. Então é uma região que está tendo muita incidência de câncer, tanto por agricultores que passam veneno, quanto por agricultores que estão próximos de quem passa veneno, né? E nem dizer que esse veneno está indo para o rio, assim, sem dúvidas, a gente sabe disso. E também sobre isso faltam estudos de impacto ambiental, realmente estudos de impacto ambiental de largo prazo sobre a diversidade, como ela está sendo afetada pelo veneno que estão passando, né? Tanto a diversidade da terra, né? De insetos, pássaros e tudo, como a diversidade da água, dos rios, né? Como isso está afetando os nossos rios. A gente sabe que tem menos peixe nos riachos, os peixes são cada vez menores, mas assim, da nossa experiência, enquanto mesmo que seja histórica, de pescadores que pescam há anos e dizem que tem menos peixe, é diferente de ter um estudo que realmente diz que isso está afetando a vida aquática e que possa levar a alguma transformação, né? Porque é urgente diminuir o uso de agrotóxicos. Outra coisa que acontece muito aqui na região, como é uma região que tem essa produção de suínos, de frango, de gado leiteiro, é bem comum que o pessoal acabe despejando o esterco dos suínos, principalmente dos suínos, no rio, às vezes diretamente no rio, às vezes despejam na lavoura e acaba, claro, que com a erosão e as chuvas acaba sendo levado tudo isso para o rio, né? Então os rios eles estão sendo muito contaminados. E sem falar na agricultura que revolve muita terra, como a gente nota quando entra no rio, que tem cada vez mais terra, areia, né? Os rios estão ficando assoreados. Então, essa é a realidade aqui da nossa região. Tem muita coisa para mudar globalmente, localmente. Nós estamos nessa luta contra a barragem, mas não só contra a barragem de Itapiranga, mas contra como está dado, né, o sistema que gera lucro, como a água corre no rio, né? Estão gerando lucro, dinheiro, como a água corre no rio, e ainda assim nós estamos pagando contas de luz tão caras, mesmo que tenha uma oferta grande de energia e outras fontes de gerar energia também, como o solar, que poderiam estar sendo aproveitadas e que não estão por conveniência. Mesma coisa a produção com agrotóxicos e com transgênicos é por conveniência, porque convém para o sistema produzir, não é que não tem outras formas, né? Então, é mais que urgente que existam mudanças em relação a isso, porque o rio é a vida, né? Não tem produção se não tiver água, é totalmente dependente, não tem vida sem água.